Bom, gente, vamos falar sobre dinheiro. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como que eu saí de um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Eu diria até que esse foi o segundo momento mais difícil da minha vida. O primeiro momento foi a morte da minha primeira filha. Eu já contei aqui no canal pra vocês, mas quando a gente fala de uma morte, né, é uma coisa que a gente não espera, é uma coisa que a gente não controla, e a gente tem que lidar. Então foi um momento extremamente desafiador pra mim, de muita crise, dificuldade, terapia em grupo, individual, depressão, enfim, foi um momento bem desafiador. E eu diria que depois desse momento, o momento mais difícil da minha vida foi esse momento em que eu entrei numa crise financeira muito profunda. Com as minhas duas filhas, elas eram pequenas, a Sophie tinha 6 meses, mais ou menos na época, ela não tinha um ano ainda, e a Carol, elas têm 2 anos e pouco de diferença, né? A Carol tinha 3 anos e pouco. Então, duas crianças pequenas na fralda, eu tava divorciada na época, e sem família pra contar, né? Eu já contei pra vocês, meu pai é um presidiário condenado aí a muitos anos, mais de 60 anos de prisão. Não tenho registro dele na minha certidão de nascimento, não sou filhinha de papai, não sou herdeira, não tenho um pai pra ligar, pai, socorro, preciso, não. Minha mãe também, a gente não tem essa relação, né? Enfim. Então foi um momento da minha vida que eu cheguei a cogitar tirar a minha própria vida, porque eu não sabia como que eu ia conseguir sair daquele lugar, eu não sabia se seria possível sair daquele lugar. Sabe um momento da vida que você não encontra saída? Então, foi esse momento da minha vida. Só que hoje muitos anos se passaram e eu agradeço todos os dias porque aquele momento aconteceu. Porque ali, naquela dor, naquela dificuldade, tinha uma pepita de ouro. Que se não fosse aquela crise, eu não estaria vivendo tudo que eu vivo hoje, eu não teria realizado os meus sonhos, né? E toda vez que a gente fala de crise, às vezes a gente quer ignorar, a gente quer fingir que essa crise não tá acontecendo. Seja uma crise na empresa, seja uma crise de relacionamento, uma crise no casamento ou uma crise financeira. É sempre melhor fingir que tá tudo bem e ignorar aquilo e seguir como se nada tivesse acontecendo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não identifiquei que eu estava passando por um problema financeiro de cara. Eu continuei com os mesmos comportamentos de antes, comprando, fazendo parcelado, porque na minha cabeça, como ali eu já era empreendedora, era confeiteira, eu achava que daqui a pouco a situação ia mudar, daqui a pouco a situação ia melhorar, e aquilo ali tudo ia se resolver. Só que quanto mais eu ignorava que eu estava passando por uma crise financeira, quanto mais eu ignorava que eu precisava mudar os meus comportamentos, que eu precisava mudar os meus hábitos, mais aquela crise crescia, mais aquela situação aumentava, até que chegou um momento que eu tive que vir pra terra e tive que dizer, querida, vamos olhar para isso aqui, porque isso aqui não vai mudar se você não mudar. E eu resisti muito, assim, sabe? Eu morava numa casa com minhas duas filhas pequenas, depois de divorciada, com 2 salas, uma casa com 3 quartos, com um terreno enorme, muito grande, e eu tinha muitos clientes ali, né? Nessa época. E aí começou uma sequência de erros, eu comecei a ter vários cancelamentos na confeitaria e tal, e eu comecei a atrasar o aluguel. E aí eu não consegui pagar mais o aluguel, aí teve um período que eu atrasei a luz, cortaram minha luz, aí uma pessoa da família do meu ex-marido pagou a luz, aí voltou a luz, aí cortaram a água, aí o vizinho ofereceu água do poço, que ele tinha um poço artesiano. Ele disse, não, se precisar de água, tem um poço aqui, eu te cedo água. Enfim, foram várias situações que aconteceram extremamente desafiadoras para que eu um dia olhasse, não, querida, você está vivendo uma crise. E toda vez que o moço ia lá pedir a casa, eu dizia que eu não ia sair, porque eu ia pagar o aluguel, que eu ia resolver
aquele atraso todo, porque na minha cabeça eu ia conseguir manter aquela vida naquela casa. E naquela época também eu tinha um ego assim um pouco elevado e eu queria mostrar pro meu ex-marido que eu tinha conseguido. Eu queria mostrar pro meu ex-marido que eu tinha dado conta do recado, que eu era uma mulher foda, super empoderada e que eu não precisava dele pra nada e que a minha vida só tinha melhorado depois da separação. Então eu tinha uma coisa de ego assim, né? Só que chegou um momento ali, né, que veio a tal da ordem ali de despejo e tal, e ali eu precisei, né, acordar, admitir que eu tinha fracassado. Eu acho que o primeiro passo é a gente admitir que errou, admitir que fracassou, porque enquanto a gente nega, é igual um viciado, né? Ah, não, eu não sou viciado, quando eu quiser eu paro. Não, eu não sou. A pessoa nunca vai mudar, porque primeiro ela não admite que ela é alcoólatra, ela não admite que ela tem um vício, ela não admite que ela tem uma compulsão. Então ela fica negando aquilo, porque o primeiro passo é, ok, eu tenho esse problema, como que eu saio daqui? Então a pessoa que ela não admite, ela não tem como sair, porque pra ela não tem problema nenhum, entende? Que era igual eu, quando achava que eu ia conseguir dar conta daquela vida que eu tinha criado. Beleza. Então acho que o primeiro passo, assim, muito importante pra mim sair da crise foi admitir que eu tinha fracassado, admitir que eu estava vivendo uma crise financeira e que eu precisava olhar para aquilo ao invés de fugir e ficar naquela ilusão, tá? E eu acho que esse é o primeiro passo para qualquer coisa. Às vezes a pessoa fica 10 anos em crise no casamento e ao invés de tentar encontrar uma solução, sentar, conversar, resolver, porque pra gente resolver a gente tem que trazer o problema pra perto, né? A pessoa fica ignorando e tapando o sol com a peneira, o sol com a peneira, e enfim. Então o primeiro passo foi admitir, tá? A segunda decisão que eu tomei para sair daquela crise foi fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu sei que pode parecer uma loucura isso, mas eu nunca fui uma pessoa de planilha. Eu não sabia exatamente quanto que eu ganhava, eu não sabia quanto que eu gastava. Eu sabia que enquanto eu tinha limite de cartão, gente, eu ia usando. Eu ia lá, pagava a fatura do cartão. Tinha limite? Eu comprava tudo que eu precisava com o limite que sobrava. Então, assim, eu não comprava o que eu precisava. Eu comprava o que eu podia com todo o dinheiro que eu tinha. Então, todo o dinheiro que eu tinha era pra gastar. Então, fui lá, vamos imaginar, paguei o cartão da Renner. Paguei o cartão da Renner, sobrou, sei lá, quantos de limite? 700, 800 reais de limite. Eu não fui no meu guarda-roupa pra ver se eu precisava. Eu fui lá, o que eu posso comprar com esses 800 reais de limite que sobrou? Aí eu ia lá, comprava o que tinha com aquele cartão. E isso era com todos os cartões. Chegou um momento, obviamente, que eu já não tinha mais nome limpo, porque eu não dava conta. Sabe o que eu fazia? Quando eu queria comprar alguma coisa, e era sempre parcelado, eu via alguém que podia comprar no nome da pessoa pra mim. Então eu tinha uma necessidade muito grande de fazer dívida e eu não anotava nada, então eu não sabia quanto que eu devia. Então o segundo passo que eu dei, que eu acho que é muito importante pra gente quando tá vivendo uma crise, é trazer a situação pra perto e entender aonde tá o problema. No meu caso ali no financeiro, eu trouxe a situação, ok, vou botar num caderno tudo que eu devo pra mim poder resolver a minha vida financeira. E pra minha surpresa, eu fiquei muito chocada, porque foi a primeira vez que eu vi um valor tão alto, assim, hoje esse valor é comum, mas... E eu botei tudo que eu devia, tudo que eu tinha que pagar, tudo deu 52 mil, um pouco mais de 50 mil reais em dívida. E eu disse, meu Deus do céu, como que eu pude fazer 50 mil reais em dívida? Comprando roupa, comprando coisas aleatórias, eu não tinha nada, assim, tipo, digo, gente, 50 mil. Aí, quando eu olhei para aquele número e aquele movimento que eu tava fazendo já era um movimento diferente, porque realmente eu nunca tinha feito isso, nunca. E eu sempre pensava assim, se eu comprei um negócio que eu tenho que pagar, não tem problema. Eu trabalho um pouco mais, faço mais dinheiro e aí pago esse outro negocinho que eu comprei, esse fiadinho, essa Natura, esse Avon. Eu sempre tinha que comprar, assim, eu sempre tinha. Alguém oferecia calcinha, preciso comprar calcinha. Faz em 3 vezes, parceladinho, adorava um parceladinho, né? E aí eu botei no papel, acho que o segundo passo para sair de uma crise é trazer a situação para perto e botar em números, assim, quanto que você deve, quanta coisa você tem que resolver. E aí eu tava quebrada
e com 50 mil reais de coisas para pagar. Então, acho que o segundo passo muito importante para mim foi ganhar lucidez, foi ganhar consciência de tudo que eu precisava resolver, tá? O terceiro passo, depois de tanto insistir em continuar naquela casa grande, mostrar que eu era uma mulher foda, que eu tinha dado certo e querer, né, eu admiti que eu não conseguia ficar lá. Obviamente eu não tinha mais o que fazer, porque o dono da casa, né, ordem de despejo, tiraram o relógio da casa, tudo. Eu tive que sair e foi ali que eu fui morar num porão com as minhas 2 filhas pequenas. Então foi naquele porão que eu decidi recomeçar a minha vida. É um espaço bem pequenininho que a gente começou a morar. Nessa época eu já estava vivendo de doação de alimento, de comida, eu fiquei uns 6 meses assim. Eu recebia pensão das crianças, mas é muita coisa, né? E esse porãozinho eu não lembro, assim, mas o aluguel era bem baratinho e era uma senhorinha, ela se chamava Tia Anitta. E ela alugou esse porão pra mim, não tinha contrato, não tinha nada, porque ali eu já tava com o nome sujo, já tava com uma situação financeira muito ruim. E aí eu fui morar nesse porão com dessa senhora, né, dessa tia Anitta, nesse porãozinho pequenininho. E ali eu gravava os vídeos, ali que eu fui começando ali o meu trabalho na internet. Então a terceira coisa que eu fiz foi admitir, porque eu sinto que as pessoas, elas têm uma dificuldade de admitir quando elas não conseguem mais sustentar determinada coisa. E aí elas ficam insistindo naquilo, insistindo, porque vai melhorar, daqui a pouco vai melhorar. Né? É a mesma coisa quando o casamento entra em crise, assim. O cara, de repente, vive traindo, vive no bar, aí veio pra casa, passou um final de semana lindo. Viu? Tá melhor. Aí no outro final de semana a pessoa vai lá e faz de novo, ou o cara ou a mulher. E aí a pessoa fica fingindo que tá bem só porque passou um final de semana bem. É igual uma crise financeira. Às vezes vai entrar um dinheiro bom, mas não quer dizer que porque entrou um dinheiro bom, não existe um problema que precisa ser resolvido, entende? Então eu já tinha um problemão, porque eu já tava meses com o aluguel atrasado, eu tava numa situação muito ruim. Insistindo, achando que ia melhorar. Então admitir e dar esse grande passo para trás, passar por cima do meu ego, porque eu era muito eu sou independente, eu isso, eu aquilo. Então, assim, eu fiquei com o ego muito ferido nesse período, porque quando cortaram a minha água, que o vizinho viu e veio me oferecer a água do poço, aquilo me deixou super mal, né? O dia que cortaram a luz, que tava os fios pendurados, e que eu cheguei em casa, eu fui dormir na casa de uma tia ainda, do meu ex-marido na época, que disse, não, dorme lá em casa com as crianças, né? E ela fez cama pra gente ali, eu dormi ali no chão e tal, até conseguir resolver essa questão da luz. Então, essa coisa de ter que depender dos outros, precisar de ajuda dos outros, assim, nossa, foi um momento extremamente desafiador. Eu tive que engolir o meu orgulho, eu tive que engolir a minha soberba, eu tive que, sabe... Foi um período, assim, de muita lapidação do meu ego e de muita dificuldade, assim. Eu tenho uma amiga, Joelma, e eu falava com ela todos os dias no telefone, assim, eu dizia pra ela, assim, que eu tinha muita vontade de tirar a minha própria vida, assim, porque eu não sabia como que eu ia sair dali, e eu pensava, né, em deixar minhas filhas com a avó, por parte de pai, assim, porque eu dizia com ela, pelo menos elas vão ter alguém pra contar, porque eu chorava muito, eu emagreci muito, eu não conseguia comer direito, eu tomava muito remédio controlado, nessa época eu tinha crises de pânico, então eu perdia o movimento do pescoço pra baixo, eu tomava Rivotril, eu tomava remédio pra sorrir, eu tomava remédio pra ficar acordada, eu tomava remédio pra dormir porque à noite minha cabeça não parava. Então, assim, era um cenário extremamente desafiador, porque além da crise financeira, eu tava muito doente, fisicamente falando, né? E eu andava com numa bolsa um bilhetinho com a minha medicação ali, caso eu tivesse uma crise na rua, porque eu já tinha tido uma crise no meio da rua, e aí fui acudida por um pessoal do posto de gasolina, que me levaram pro hospital. Então, de vez em quando eu tinha umas crises muito do nada, assim. Então, eu andava com um bilhetinho na bolsa que, caso de crise, tinha que botar os remédios embaixo da minha língua, assim. E eu não me sentia estruturada para cuidar de 2 crianças pequenas, passando por todo aquele desafio financeiro e sem ter essa base ali para contar de pai, de mãe. Então foi um momento muito difícil, muito difícil. Mas, né, deu certo. Graças a Deus, assim, eu agradeço muito por esse momento. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida, tá?
Aí, o terceiro ponto foi reduzir o custo. Eu fui morar nesse porão. Ali eu já sabia tudo que eu devia. Muita gente me ligava cobrando e eu ficava muito nervosa com as dívidas que eu tinha. Só que ali eu percebi que eu tinha mudado. Ali eu percebi que eu já não era mais aquela Daniela que ficava se debatendo para pagar uma conta e aí daqui a pouco ia lá fazer outra conta de novo para no mês seguinte estar de novo se debatendo para pagar outra conta. E a quarta decisão que eu tomei, depois de reduzir ali, né, de ir morar no porão, foi me proibir de comprar. Então, além de perceber toda aquela dívida que eu tinha feito, e aí eu falei pra mim mesma, minha querida, se você fez 50 mil reais em dívida, se você conseguiu se colocar aí, você consegue se tirar. Então, se foi você que se colocou, porque essa dívida não apareceu aí, não foi ninguém que botou na tua conta, né? Com 18 anos, todo mundo ganha nome limpo. Uns vão construir crédito e outros vão construir dívida. Então, são os comportamentos do que cada um escolhe fazer dos 18 anos para cima é que vai construir crédito ou vai construir dívida. Então, assim, se você fez esses 50 mil, tá na hora de você se responsabilizar e pagar e resolver essa tua vida financeira. Então, ali, a quarta decisão que eu tomei foi me proibir de comprar. Então, por 2 anos, eu me proibi, literalmente, de comprar um batom, uma Natura, porque eu descobri que eu tinha uma compulsão, uma necessidade de compra. É um vazio, né? Eu acho que todo excesso, tem uma frase que diz, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de comprar. Eu era muito consumista, mesmo sem precisar. Como eu disse pra vocês, se eu tivesse dinheiro e tivesse limite, eu estava comprando. E se eu não tivesse dinheiro e não tivesse limite, eu estava encontrando alguma sacoleira, alguém que vendesse fiado, parceladinho para comprar. Então, eu passava o dia inteiro pensando em como o dinheiro ia sair. Então, ali eu me proibi, eu falei, querida, a partir de agora fui a minha mãe, né? Fui a adulta da situação. Eu disse, querida, a partir daqui, já que você extrapolou, passou do ponto, você não vai mais comprar. E você agora vai focar em pagar tudo que você comprou sem estar comprando, né? Porque comprar dá uma dosezinha de dopamina, né? Faz a gente ficar feliz. Então, eu me lembro que eu fiquei 2 anos sem comprar uma blusinha, sem comprar uma rasteirinha, sem comprar um batom, sem comprar um brinco. E eu ia pro shopping, nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ia pro shopping e eu via as roupas na loja quando as minhas filhas ficavam com o pai no final de semana, porque elas moravam comigo. E eu provava as roupas, porque eu já tava nesse processo de lei da atração, com criação da realidade. E eu dizia, um dia eu vou entrar na loja e eu vou poder comprar. Eu provava, me via, me sentia lá no provador, deixava as roupas e ia pra casa sem nada. Então, eu me lembro que muitas vezes eu fazia isso e aquilo ali me estimulava a querer sair daquela situação, a querer resolver aquela situação, porque eu dizia pra mim mesmo, um dia você vai poder vir aqui, você vai comprar o que você quiser, independente do preço. Mas agora você não pode comprar absolutamente nada. Então eu acho que o quarto passo, não lembro mais que passo que a gente tá, gente. Acho que foi o quarto passo ou o quinto, quarto, né? Foi me proibir de comprar, parar de fazer mais dívida. E foi nessa decisão de me proibir de não comprar mais que eu comecei a sentir paz quando as pessoas me ligavam, porque eu sabia que aqueles novos comportamentos de não comprar e de decidir pagar o que eu devia me faziam acreditar que daqui a pouco eu não ia ter mais ninguém me ligando, cobrando, eu não ia ter mais ninguém, sabe? E eu dizia, olha, quando as pessoas me ligavam pra cobrar, tinha uma época que eu sempre dizia, passa dia 5, passa dia 7. E aí eu sabia que dia 7 eu não ia ter dinheiro, dia 5 eu não ia ter dinheiro, e eu ficava nervosa, né? Tentando, porque eu sabia que naquele dia a pessoa ia lá pra me cobrar. E eu comecei a falar a verdade. Falei assim, olha, infelizmente eu fiz escolhas ruins, eu tô passando por uma crise, eu vou te pagar, só que eu não vou te dar uma data, porque se eu te dar uma data, eu não vou ter dinheiro nessa data. Então eu vou te pagar, só que eu não sei quando eu vou conseguir te pagar, mas eu vou te pagar.
Então eu comecei a dizer para as pessoas isso, a verdade, que eu não tinha dinheiro e que eu não queria mais enrolar ninguém. E o fato de eu não estar comprando mais, de eu não estar procurando Natura, fiado, lingerie e tentando encontrar alguém para fazer empréstimo e coisa, eu sabia que um dia aquela situação eu ia colher outra coisa, porque eu não estava mais plantando dívida, porque eu não estava mais plantando aquela compulsão que eu tinha. Então eu sabia que em algum momento eu ia conseguir sair dali, assim. Então depois de decidir não comprar mais nada, eu comecei todo o dinheiro que entrava, que começou a entrar, era para pagar aquilo que eu devia. Então, comecei pagando as pessoas que eram um valor pequenininho, então, para ser uma pessoa menos daquela lista que eu tinha de dívidas, né? Então, tudo que era miudinho, assim, menos um, menos um. E aquilo foi me dando um alívio e eu comecei a gostar de ser essa pessoa ali que vai pagando as contas, né? Então, a quarta decisão que eu tomei foi parar, literalmente, de fazer mais dívidas. Eu não fazia mais dívidas, eu quebrei cartão de crédito, tudo que era uma lacuna aberta para eu poder comprar, eu me desfiz. Eu tinha até um cartão que a minha avó deixou, ela é funcionária pública, que era da Aspem, e lá eu podia, porque eu era associada dela, e eu podia comprar, podia ir no médico. Claro, pagava menos, assim, se eu quisesse comprar coisas lá, eu podia comprar com esse cartão. Até esse cartão eu quebrei todo e mandei pra minha avó, disse, eu não quero mais isso aqui, porque eu não sei ter cartão, eu não posso comprar mais nada, então eu me desconectei de toda possibilidade de compra, toda possibilidade de crédito, de tudo. A quinta decisão que eu tomei para sair dessa crise financeira foi pensar em como o dinheiro ia entrar, em como fazer mais dinheiro. Por quê? Porque eu passava o dia pensando em como o dinheiro ia sair. Então, aquilo que a gente pensa, a gente acaba vivendo. Então, eu sempre procurava ver as blusinhas, as novidades que chegavam nas lojas. Eu gostava muito de ficar vendo no perfil todos os lançamentos das coisas. Eu ficava olhando muito coisa de Natura, de Avon e tal. E se eu passo o dia pensando em dívida, pensando em comprar, o que eu vou fazer quando o dinheiro chegar? Vou comprar, o dinheiro vai sempre sair. Então, ao invés de passar o dia pensando em promoção, lançamento e coisas para o dinheiro sair, eu comecei a pensar como fazer mais dinheiro, como fazer mais dinheiro entrar, como criar mais coisas para fazer mais dinheiro. E ali foi uma grande virada de chave para mim, porque desde aquele momento eu foquei em aprender muito sobre internet. Eu passava o dia inteiro estudando, assistindo vídeo de marketing digital, porque eu ainda não tinha dinheiro para comprar curso de marketing digital, assistindo vídeo, tentando entender com os vídeos gratuitos como que funcionava esse negócio da internet, gravando vídeo. Eu me lembro que o meu primeiro canal, assim, acho que uns 3 meses para alguém começar a assistir, para ter visualização. Então, assim, foi um processo bem lento, mas eu comecei a colocar energia em aprender. Eu digo, não, eu preciso aprender esse negócio. Tem um monte de gente mudando de vida na internet, tem um monte de gente conseguindo trabalhar do digital. Eu preciso cuidar das minhas filhas que estão comigo, e eu comecei a pensar como fazer mais dinheiro. Então, essa quinta decisão, esse quinto passo foi muito importante, porque isso mudou o meu comportamento durante o dia, né? Então, aquela pessoa que acordava pensando em como conseguir um empréstimo, em como conseguir alguma coisa com o nome sujo, em como conseguir comprar tal coisa, eu ficava pensando, como que eu posso pedir para alguém comprar um notebook para mim, quem que poderia comprar? Eu vivia pensando assim, quem poderia me emprestar, quem poderia parcelar um notebook, quem poderia, sempre, era o dia inteiro pensando em alguém que pudesse me salvar daquela situação. E eu comecei, não, como que eu posso fazer dinheiro para que eu me tire dessa situação, né? Para que eu consiga fazer mais dinheiro. Então esse foi o quinto passo que eu dei para sair dessa crise financeira, pensar em como fazer mais dinheiro. O sexto passo que eu dei, que foi muito importante também para mim, foi aprender a investir. Ali me veio um insight muito grande, porque eu pensei assim, se eu tô tendo problemas com o dinheiro, é porque eu não sei nada sobre dinheiro.
É igual uma pessoa que vai cozinhar. Se ela não sabe sobre cozinhar, se ela cozinha mal, o que ela tem que aprender? Ela tem que aprender como fazer comida melhor, né? Então tudo que a gente quer aprender, que a gente não faz bem, não sei cuidar do cabelo. O que eu assisto vídeo de como cuidar do cabelo? Não sei me maquiar. O que eu vou fazer? Assistir vídeo, comprar um curso para poder me maquiar melhor. Se eu estava passando por uma crise financeira, obviamente era porque eu não sabia nada sobre dinheiro. E eu não aprendi dinheiro na escola, a gente não fala sobre dinheiro na escola, a gente não fala sobre dinheiro em casa. Hoje eu converso sobre dinheiro com as minhas filhas. A Carol tem 12 anos e ela tem dinheiro investido. Ela entende sobre investimento um pouquinho. Só que eu, com 12 anos, a gente nem podia, dinheiro é sujo, dinheiro é sei o quê, tem um monte de crença sobre dinheiro. E eu acho que a gente deveria aprender educação financeira na escola, ou pelo menos em casa, né? Que nossos pais pudessem nos ensinar a administrar melhor o nosso dinheiro. Como que chega com 18 anos, a gente ganha crédito, a gente ganha nome limpo, mas ninguém fala sobre como funciona o cartão de crédito. Isso é pra tudo, né? Ninguém senta e diz, olha, o que é namoro? Pra que serve o namoro? Pra que serve o casamento? A gente não tem essas conversas em casa sobre como funciona a vida, ou como a vida é, né? Então, ali eu percebi que eu não sabia. Se eu tô passando por uma crise financeira, é porque eu não sei nada sobre finanças. Então, eu preciso aprender. E eu era uma pessoa que eu não pensava nisso. Por quê? Porque o meu dia era pensar em gastar. Quando as minhas filhas estavam com o pai, era pensar em sair, era tomar minha cerveja no final de semana, era pensar na roupa pro final de semana para sair. Então eu só pensava ali no agora e na curtição, sabe? Não tinha esse pensamento de longo prazo, eu não tinha, eu não sabia nada, absolutamente nada sobre dinheiro. Isso não fazia parte do meu universo, eu não assistia vídeos sobre nada. Então eu diria que o sexto passo que eu dei foi aprender sobre investimentos. E eu me lembro que eu me sentia muito burra, assim, muito ignorante quando eu comecei a assistir esses vídeos de bolsa de valores, porque eu sempre fui muito ruim em matemática. As minhas filhas, a Carol tá na 7ª, e elas passam direto todo ano, todas duas passam direto sempre, nunca ficaram em exame, nunca ficaram em recuperação. Eu só passei direto até a 3ª série, tá? Da 4ª série em diante eu sou esforçada. Então eu sempre ficava em exame, segunda época, nem sei se existe segunda época ainda, mas eu sempre passava assim nos 45 do segundo tempo. E no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu até fiquei independência em matemática, ou seja, eu reprovei em matemática, fui pro segundo ano, mas fazendo a matemática do primeiro ano. Então, sempre tive dificuldade em matemática. A minha avó tinha uma época que limpava a casa de uma professora de matemática, e aí a minha avó conversou com essa professora de matemática para me dar aula particular em troca das faxinas, mas ainda assim, com aula particular, eu não sou de exatas, né, gente? Eu sou de humanas, não é a minha área essa coisa dos cálculos e tal. E aí sempre foi muito difícil. Quando eu comecei a aprender com esses cursos, com esses vídeos gratuitos na internet sobre bolsa, comprar ações, aí tinha aquelas siglas que na minha cabeça não entrava de jeito nenhum, né? Que quando você compra uma ação do Banco do Brasil, você coloca BAS3, né? Ou BAS3, ou sei lá, não lembro a sigla, tipo TAESA, TAEE11. Se você vai comprar uma ação fracionada, você tem que colocar o F. Hoje é fácil para mim. Mas naquela época era tão difícil, porque além de eu estar numa situação ruim, com dívida, contando moeda, né? Porque depois devagarinho o dinheiro foi melhorando, mas ainda era contando moeda para comer. Muitas vezes assim misturei um pouquinho de água com leite para fazer uma madeira render para as crianças. Então assim, além de estar naquela situação extremamente desconfortável de não ter o básico, eu ainda tava ali tentando aprender aquele negócio que era muito difícil pra minha cabeça, assim. Mas eu disse, bom, tudo na vida a gente pode aprender. E uma hora eu vou entender isso aqui, porque tudo que a gente não sabe é difícil no começo. Por isso é o processo de aprendizagem. Quem não sabe andar de bicicleta é difícil, mas depois que aprende, só vai. E pra mim, dinheiro é assim. Ele só é difícil porque a gente não sabe. Quando a gente aprende, fica fácil. Gravar vídeo, qualquer coisa na nossa vida que a gente aprende se torna fácil, mas no começo é difícil. Então, a sexta decisão de aprender sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, foi uma decisão muito importante para mim, porque quando eu estava aprendendo sobre aquilo,
mesmo estando num estado de vida muito escasso, eu já estava me sentindo mais próspera. Porque aquela Dani que só pensava em comprar roupa, que só pensava em a roupa nova para ir pro samba ou garantir o baldinho de cerveja no pagode, ela estava pensando em investir, ela estava aprendendo sobre investimentos, ela estava aprendendo sobre o mercado de ações, o mercado financeiro. Nossa, aquilo fazia com que eu me sentia tão próspera, mesmo morando naquele porão, mesmo vivendo toda aquela dificuldade. Isso mudou em como eu me sentia. E aí depois foi ficando um pouco mais fácil, fui entendendo sobre fundos imobiliários, dividendos, né, que é receber dos aluguéis, tem fundos de shopping, fundos de agro, fundos de galpões logísticos, fundo de papel, ação de banco, ação de coisa. Eu já quase perdi dinheiro no mercado de ações, porque eu sou a pessoa da prática, né, eu vou estudar, mas eu sempre vou fazer, porque eu tenho que fazer. Enfim, então essa sexta decisão foi importante para eu entender que aquela crise financeira, ela não precisava durar para sempre. E que se eu não aprendesse algumas coisas sobre dinheiro, crenças limitantes sobre dinheiro, como o que eu pensava sobre dinheiro, a resistência que eu tinha sobre dinheiro, eu ia entrar numa crise de novo se eu não mudasse. Então eu tinha que mudar minha mentalidade, eu tinha que aprender mais sobre dinheiro para não viver aquela situação que eu, estava vivendo naquele momento. Então, aprender sobre dinheiro, aprender como o dinheiro funciona, entender que o dinheiro, para fazer mais dinheiro, dinheiro é uma coisa tão simples, né? Dinheiro é uma troca o tempo todo, né? Você me entrega algo que você faz bem, um cabelo, uma unha, eu vou te dar o meu dinheiro. Você me ensina uma coisa que você sabe muito bem que eu não sei, mas eu quero aprender com você. Você me ensina isso e eu te dou o meu dinheiro em troca do que você tá me ensinando. Então, dinheiro nada mais é do que troca. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender, cara, o que eu sei ou o que eu posso me tornar ou ser boa, aprender, que eu posso entregar para nossa comunidade e receber dinheiro de volta. Então, ao invés de eu ficar pensando em como eu ia entregar o meu dinheiro só, eu comecei a entender como que eu posso servir mais a minha comunidade para poder receber mais dinheiro de volta, porque dinheiro só chega através de servir. Quanto mais a gente serve, quanto mais pessoas a gente alcança, mais dinheiro a gente recebe. Então o McDonald's não ficou aí milionário por conta de um hambúrguer que vendeu. Foi porque serviu muitos hambúrgueres para muitas pessoas e por isso recebeu muito dinheiro, né? Então uma pessoa que faz unhas, se ela consegue atender 5 pessoas por dia, ela vai se limitar a ganhar por 5 pessoas por dia. Se ela atender 10, ela pode ganhar mais. Mas como que ela atende 10 se o dia é 24 horas? Então eu comecei a entender ali que algumas escolhas fazem mais dinheiro do que outras e que se eu escolhesse melhor, eu podia fazer dinheiro melhor e poderia investir o dinheiro melhor e começar a fazer esse dinheiro crescer. E aí foi onde eu tomei a 7ª decisão que me ajudou a sair dessa crise. Então, uma parte do dinheiro eu dedicava a comprar, pagar aquela dívida que eu tinha. E a outra parte, uma partezinha, eu nunca usei todo o dinheiro só para pagar. Eu comecei a colocar em ações. Então, comprei ações da Cielo, depois a Cielo caiu bastante. Comprei ações da Altona. Enfim, eu não tinha muita estratégia ainda de investimento. Então, era meio assim, tipo, meio que na corda bamba. Aí, na pandemia, começaram a falar de um reset financeiro. Fui lá, tirei o dinheiro todo. E para aprender também foi um processo. Investia, andava para trás, gastava o dinheiro do investimento, mas pelo menos eu não fazia mais dívida. E aí foi a 7ª, não, acho que foi a 8ª, né? Depois de começar a investir, a 8ª decisão que eu tomei foi de não fazer mais dívida. Então, eu tomei a decisão de que tudo que eu comprasse, eu compraria à vista. Eu não compraria uma coisa que eu não tenho dinheiro para comprar. E eu botei na minha cabeça, se eu não tenho dinheiro para ter, é porque eu ainda não posso ter. Porque o dia que eu puder ter, eu vou ter o dinheiro, né? Porque tem coisa que a gente compra, por exemplo, você compra um iPhone em 12 vezes. Aí você traz o iPhone para casa, mas o iPhone não é teu. Por quê? Porque não tá pago ainda. Só é da gente quando tá pago. Isso vale para casa, que a gente compra parcelado, apartamento que compra parcelado, carro que compra parcelado. Enquanto não quitar, é do banco. Enquanto não tiver pago, não é seu. Então eu que era essa pessoa que comprava tudo parceladinho, que procurava a Natura, Avon para comprar parcelado, e todo começo do mês era aquela angústia, ai meu Deus, tem que pagar fulano, ai meu Deus, tem que pagar ciclano, ai meu Deus, tem que pagar não sei o quê.
E eu vivia sempre essa angústia, eu disse, bom, se eu não fizer dívida, eu não vou ter mais com que me angustiar. E ali eu vi que muita coisa que eu comprava eu não precisava, e aí foi ali onde eu deixei ali de ser com um pouco de, né, consumista e tal. E eu comecei também a dominar a minha pressa de possuir as coisas. Então esses 2 anos que eu me proibi de comprar foi muito bom pra mim dominar essa pressa. E quando eu voltei a comprar, eu voltei a comprar juntando dinheiro. Então, eu me lembro que quando eu mudei de cidade, né, que eu saí da cidade do pai das minhas filhas, eu vim sem geladeira e eu fiquei com uma geladeira bem velhinha, emprestada por um tempo e fiquei juntando dinheiro até comprar minha geladeira à vista. E eu comecei a criar esse hábito de comprar à vista, porque a gente aprendeu que pobre só pode ter as coisas se for parcelado. Isso é uma crença, não é uma verdade. Na verdade, a gente só pode ter as coisas se for parcelado se a gente quiser as coisas agora. Mas se a gente souber esperar, a gente pode comprar à vista sim. Então eu comecei a confrontar as crenças do que eu aprendi. E aí eu fiquei 6 meses sem sofá. Eu me lembro que eu tenho até essa foto, vou pedir pro meu marido botar aqui. A gente foi melhorando de vida, mas à medida que a gente ia melhorando de vida, eu não ia tendo pressa de ter tudo em casa. Então eu comecei a guardar dinheiro, aí comprei o nosso sofá à vista, era um sofá azul, e até ter sofá a gente sentava no chão, usava almofadas, eu gravava sentada no chão com as almofadas de fundo, gravei muito sentada no chão, botava uma plantinha para fazer um cenário, mas eu não tinha sofá em casa. Então 6 meses foi esse processo de juntar dinheiro para comprar um sofá à vista e para tirar esse hábito que eu tinha de comprar tudo parcelado, de estar sempre endividada, de estar sempre com coisas para pagar. Se eu queria uma blusa, eu juntava, comprava uma blusa. Por quê? Porque eu tinha o hábito de comprar um monte de coisas ao mesmo tempo. Porque daí quando eu liberava o limite do cartão, eu ia lá e comprava um monte de coisa que eu nem precisava. Um monte de blusa porque tava na promoção, um monte de calça. E como eu não tinha mais cartão, não queria ter, eu disse não, eu não preciso comprar um monte de calça de uma vez só, um monte de blusas, um monte de vestido, um monte de roupa. Eu vou comprar o que eu tiver dinheiro pra comprar, eu vou ver o que eu preciso mais. Então comecei, vou comprar uma calça, vou guardar o dinheiro, vou comprar uma calça à vista, vou comprar uma blusa à vista. Comprei meu notebook, daí juntei dinheiro, comprei meu notebook à vista também. E fui dominando essa pressa de possuir as coisas, eu quero porque eu quero agora, né? E às vezes a gente acaba botando o pé pelas mãos. Então essa crise financeira, né, à medida que eu fui melhorando, fui investindo, fui pagando as dívidas que eu tinha ali, né, os 50 mil reais em dívida, e fui ficando tranquila porque eu não estava fazendo mais dívidas, eu só estava pagando aquilo que aquela minha versão do passado já tinha feito, tá? E aprendi com ela, aprendi com aquela Dani, tive compaixão também com essa Dani, que tinha esse ego, essa coisa de querer mostrar que era super independente, tive que engolir o meu orgulho, tive que receber ajuda de muitas pessoas, tive também que aprender a caminhar com minhas próprias pernas, porque teve um momento da minha vida que eu decidi parar de depender, né, da minha avó, de pedir socorro pra minha avó. Eu disse, não, se eu me coloquei aqui, sou eu que tenho que me tirar. Então eu vou encontrar um jeito e eu vou crescer resolvendo essa situação e não fugindo dessa situação ou procurando um salvador, seja alguém para me tirar daqui ou um banco para me dar um empréstimo para me tirar daqui rápido, porque se eu sair daqui rápido, eu vou entrar nessa situação de novo. Então, se eu sair dessa situação rápido, sem aprender o que essa situação quer me mostrar, eu nunca vou crescer. E eu confesso pra vocês que se não fosse esse momento de crise, assim, que por vezes passou na minha cabeça em tirar minha própria vida, porque eu achei que eu não ia dar conta, doente do jeito que eu vivia, de cuidar das minhas 2 filhas e conseguir, sabe, sair daquele buraco tão fundo que eu me coloquei, se não fosse essa situação, eu jamais teria aprendido tudo o que eu aprendi, porque foi essa situação que me motivou a querer melhorar e construir uma vida financeira diferente. E foi essa Dani do passado que não sabia nada do que estava fazendo, porque não aprendeu. A gente só pode agir se a gente aprender primeiro. Primeiro a gente coloca pra dentro, depois a gente leva pro comportamento. Ela não sabia e aquela situação que ela se colocou foi importante para que essa nova versão de Daniela pudesse nascer, assim. Então, a partir dali, eu realmente perdi esse hábito de comprar parcelado, perdi esse hábito de comprar roupa parcelada. Se eu não tenho, não compro. E hoje penso muito no que compro, não é porque tenho dinheiro que vou sair comprando tudo. Não, eu compro o que eu preciso hoje, né? E antes não, eu comprava tudo que eu podia. Sempre que eu tinha dinheiro, eu tinha que comprar, tinha que gastar tudo o tempo todo, assim.
Então foi muito importante, mas eu confesso pra vocês que foi o segundo momento mais difícil da minha vida. Falando agora, parece que foi rápido, parece que foi fácil, parece que foi leve. Não foi, não foi. Era dias assim que eu dizia, meu Deus, amanhã, o que a gente vai comer, o que a gente vai... E de chegar assim, e Deus o tempo todo cuidando ali, né? De chegar a compra de pessoas que eu nunca nem vi na vida. Uma senhorinha uma vez parou na frente de casa e deixou um monte de sacola lá. Nunca vi aquela senhora na vida, assim. Tinha carne, tinha coisa de doce pras crianças, né? E eu me lembro que eu falava pras crianças, olha, vocês não vão ter mais festa de aniversário. Eu realmente, assim, ó, desci o padrão. Parei de viver o que eu não podia viver. Falei, olha, não vai ter festa de aniversário, não vai ter presente de aniversário por um tempo, não vai ter iogurte na geladeira, mas um dia vocês vão viver algo melhor, mas agora não vai dar. E eu sempre olhava para minhas filhas como crianças que entendiam, sabe? Eu sempre procurei conversar muito com elas. E eu sempre digo para elas, assim, que se eu conseguir, não foi sozinha, elas conseguiram junto comigo. Porque as minhas filhas, elas foram muito compreensivas nesse momento de crise. As minhas filhas nunca foram crianças, assim, que eu levei no supermercado e elas espernearam porque não tinha. Ou um dia chegaram revoltadas em casa porque fulano ganhou ovo de Páscoa na Páscoa e elas não ganharam ovo de Páscoa. Ou porque ganharam um presente do Dia das Crianças que elas não ganharam. Elas sempre entenderam muito bem, ou tentaram pelo menos, com a pouca maturidade, né, que tinham, de que a gente estava passando por um momento difícil e que a gente não ia ter por um tempo sofá para sentar, que a gente ia brincar no chão, sentar no chão. Então toda vez que eu proporciono esses lazeres para elas, de piscina, de hotel, de cinema, de praia, assim, eu vejo isso como um fruto delas, porque elas passaram comigo absolutamente todo o processo. Elas só foram morar com o pai quando a gente já estava bem, já tinha uma casa bonita, já estava com uma TV grande, já tinha sofá, tudo em casa, né? Já tinha passado ali o perrengue. Então, eu digo que se não fosse elas também, com toda a compreensão ali naquele período, eu também não teria conseguido, sabe? Então foi muito importante trazer as minhas filhas para a realidade que a gente estava vivendo e dizer, olha, não vai dar, não vai ter, e sempre tentando entender tudo muito, assim, até hoje elas são assim. E foi assim, gente, foi assim, não foi rápido, mas quando eu olho pra trás, assim, e eu me lembro que a minha ex-sogra na época, a avó das minhas filhas, ela dizia assim, vem pra cá, eu já tava separada, ela dizia, passa um final de semana aqui em casa. Ela mora num lugar, assim, bem verde, bastante arejado, natureza e tal, ela assim, vem pra cá, passa um final de semana aqui com as crianças pra te arejar a cabeça, porque nem eu sei como é que tu tá conseguindo lidar com essa situação. E eu me lembro que na época tinha clientes ali que cancelaram, que queriam ir pra televisão me expor. Nossa, foi tanta pressão, assim, por conta dessas dívidas todas, assim. E junto com duas crianças ali pra cuidar, pra fazer comida, pra cuidar da roupa, pra educar, pra levar pra creche, pra buscar da creche, pra contar história, porque mesmo em toda dificuldade, eu contava história, assistia filme, brincava com elas. Então, assim, eu nem sei, gente, assim, tem hora que eu digo, caraca, eu realmente, assim, tem horas, assim, nesses momentos de crise que eu vejo a força que a gente tem, né? Quando a gente tá fraco é que a gente vê o quanto a gente é forte, assim. Mas se não fosse isso, talvez eu ainda seria aquela Dani que só pensava na roupa do final de semana, na cerveja, que passava o dia sem pensar em nada de útil, assim, que pudesse de fato mudar a minha vida. E eu devo muito tudo que eu tenho hoje, tudo que eu vivo hoje, tudo que eu sei hoje àquela crise financeira. Então, às vezes, o momento de crise não vem pra gente desistir, não vem pra gente desanimar, não vem pra gente para nos derrubar, vem pra nos ensinar. Se a gente está vivendo uma crise, talvez tenha alguma coisa que a gente precisa aprender, né? Então, eu vejo muito que eu e o Alex, lá no passado, a gente tinha um casamento extremamente difícil, conturbado, desrespeitoso, mas se a gente não aprendesse com aquilo que a gente vivia no passado, a gente jamais poderia ter o casamento que a gente tem hoje.
Então, às vezes, um desafio que a gente está vivendo não é pra gente ficar mal, não é a vida que odeia a gente, não. É só pra gente assumir a responsabilidade. Qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade dentro disso tudo que eu tô vivendo? O que eu fiz, o que eu escolhi que fez com que eu chegasse nesse momento de crise, de repente de saúde, de peso, de dinheiro, de casamento? Qual é a minha parcela de responsabilidade aqui? O que eu posso mudar em mim que vai fazer uma semeadura e uma colheita diferente? Então, eu acho que foi a primeira vez ali que eu trouxe pra mim essa coisa da responsabilidade, sabe? Eu sou responsável por isso. Eu me coloquei aqui, eu fiz todas essas dívidas e eu preciso encontrar um caminho pra me tirar desse lugar. Então, foi assim que eu saí do maior buraco que eu me coloquei. Mas eu confesso pra vocês, assim, que passaria de novo só para me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Se esse fosse o caminho que eu tivesse que trilhar para estar onde eu estou, saber o que eu sei, viver do jeito que eu vivo, com certeza eu viveria, passaria, né? Mas é isso, tá? Tenho muita gratidão por esse momento e a ideia de compartilhar isso com vocês é porque eu sei que tem pessoas que devem estar vivendo momentos de crise, seja lá em qual área da vida, e dizer que assim como eu, que já tive vontade de desistir, porque achei que não dava conta, porque era um buraco muito, muito fundo, que existe uma saída. E que talvez agora a gente não esteja vendo, você não esteja vendo, né? Mas existe uma saída para qualquer momento de crise que você esteja vivendo na sua vida. E é isso, né? Que a gente possa aprender com esses momentos para que a gente não precise repeti-los e continue dando grandes saltos na nossa jornada, porque essa crise me fez dar um grande salto na minha jornada. Tá bom? Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho um pouquinho da minha vida, às vezes eu fico meio assim, digo, ai, será que vale trazer essas coisas do passado pra compartilhar? Aí eu fico sempre, porque eu tenho tanta coisa assim, sabe? Eu já vivi, já passei, e aí eu sempre fico nesse conflito, assim, acho que eu vou compartilhar só o agora, que é o que eu tô fazendo ultimamente. Mas de vez em quando eu penso, nossa, isso aqui pode dar um conteúdo tão legal, acho que eu vou falar sobre isso e os meus aprendizados com relação a isso. Mas aí vocês me contam aqui se vocês gostam, tá? Clique em gostei se gostam, compartilhe com alguém que precisa desse vídeo, se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.